Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Neste podcast, vou falar sobre a disciplina do diário espiritual. Existe algo que a Bíblia não ordena diretamente para fazer, mas nos dá exemplos de que a sua prática é de grande auxílio para o crescimento espiritual. A coletânea do livro de Salmos é um belo exemplo disso. As anotações ou diário espiritual. As anotações ou diário espiritual é o hábito de anotar as obras e caminhos de Deus em nossa vida. Ele pode conter o relato dos eventos cotidianos, relacionamentos pessoais, ideias e uma lista de orações com pedidos e agradecimentos. O livro de anotações ou diário espiritual é um dos melhores locais para conferir seu progresso nas outras disciplinas espirituais e para mantê-lo fiel em relação a seus objetivos. Ali você coloca suas reflexões e sentimentos, bem como suas meditações teológicas. A maneira como você lida com seus sentimentos e interpreta-os à luz da Bíblia também fazem parte. Homens como Davi, Jeremias e outros nos deixaram preciosas lições de como lidaram com os momentos críticos de sua vida registrados nas Escrituras. Lembre-se, o objetivo de tornar-se mais semelhante a Jesus deve ser a principal razão para começar qualquer disciplina espiritual, inclusive esta. Manter um registro de seu sofrimento, temores, pecados, experiências, providências e aspirações é algo que precisa ser resgatado. O uso das anotações irá promover crescimento espiritual por meio de suas próprias reflexões, como também será uma valiosa ajuda a muitos aspectos da sua vida espiritual. Vejamos algumas. Entender a si mesmo. Somos incentivados pela palavra a buscar uma autoimagem equilibrada. A simples disciplina de registrar eventos do dia e observar suas reações a eles faz com que você examine seu coração de forma muito mais completa do que de outro modo. O grande teólogo João Calvino disse que por meio do conhecimento de nós mesmos somos incitados a buscar a Deus. Essa prática pode ser usada pelo Espírito Santo para nos revelar áreas de nossa vida que precisam de atenção e cuidado, pecados, fraquezas, escolhas erradas que fizemos, uma percepção das nossas reais motivações e o quanto realmente estamos dispostos a buscar a Deus. Uma forma de perceber o progresso ou declínio do ser interior por meio das anotações é observando os padrões de vida que não havia visto antes. Nos dá a perspectiva de observar se houve progresso espiritual ou se retornamos ao erro em uma área específica. Usado adequadamente, em vez de nos atrair mais para nós mesmos, o diário pode, na verdade, se tornar um meio de nos propelir a agir em benefício de outras pessoas. Funciona como um espelho nas mãos do Espírito que revela seu olhar sobre nossos pensamentos, palavras e ações. Ajuda na meditação. A meditação significativa requer uma concentração que nem sempre é desenvolvida em nossa sociedade agitada e distraída pelos meios de comunicação. A disciplina de escrever as meditações em um diário ajuda na concentração. Caneta e papel nos ajudam a organizar nossos pensamentos e ideias na busca por propósitos espirituais. Ao registrar as meditações, você perceberá o Espírito Santo falando ao seu coração enquanto você escreve. Ajuda a expressar pensamentos e sentimentos. Às vezes, nossos sentimentos são tão fortes e nossos pensamentos tão dominantes que temos que achar uma maneira de expressá-los. Um diário é um lugar onde podemos dar expressão àquilo que está em nosso coração, onde podemos nos derramar diante do Senhor sem reservas. Ali, expressamos nossos sentimentos mais profundos diante de Deus. Podemos experimentar, mediante nossa entrega, o desejo de buscar mais intimidade com Deus a despeito de nossas próprias fraquezas. Maurice Roberts, pastor presbiteriano, diz: um diário espiritual tende a aprofundar e a santificar a vida emocional de um filho de Deus. É de grande valor para nós nos tornarmos mais profundamente emocionais quanto aos grandes temas de nossa fé.
Nossa era não é profunda o suficiente em sentimentos. Manter um diário pode ajudar a nos corrigir neste aspecto também. Diante de uma cultura acelerada, um diário nos ajuda a pensar mais profundamente sobre Deus. Fazer anotações nos ajuda a ter sentimentos mais profundos e bíblicos em relação a Deus. Traz à memória os feitos do Senhor. Tendemos a esquecer as tantas vezes que Deus respondeu às orações que fizemos, quando supriu necessidades oportunamente e fez coisas maravilhosas em nossas vidas. Fazer anotações ou ter um diário nos ajuda a coletar essas informações para que não as esqueçamos. Francis Bacon o coloca de forma clara: se o homem escreve pouco, necessita de grande memória. O registro dos feitos do Senhor nos encoraja e fortalece nossa fé e oração. Ajuda a preservar nossa herança espiritual. Fazer anotações é uma maneira eficaz de ensinar as coisas de Deus aos filhos e transmitir a fé às gerações futuras. Nunca subestime o poder de um registro de fé escrito agindo como uma cápsula de tempo espiritual. Esclarece e nos ajuda a ter novas ideias. O antigo adágio diz que os pensamentos se desembaraçam quando passados pelos lábios e por entre as pontas dos dedos. De acordo com Francis Bacon, escrever torna o homem exato. Fazer anotações irá ajudá-lo a ter clareza de entendimento e encorajamento para coisas novas. Ajuda a manter os objetivos e prioridades. O diário é uma boa maneira de manter diante de nós as coisas que queremos fazer e enfatizar. O registro de nossas atividades vai nos ajudar a verificar se o que fazemos está dentro do objetivo proposto ou se estamos dando prioridades para coisas sem relevância e que em nada acrescentam a busca por uma vida piedosa. Ajuda a manter outras disciplinas espirituais. O diário é o lugar onde você pode registrar seu progresso em todas as outras disciplinas espirituais. A nossa inclinação natural para o pecado não contribui para o nosso crescimento espiritual. A menos que nos esforcemos para fazer morrer a nossa velha natureza, não iremos progredir em nossa busca por uma vida piedosa. Se não buscarmos desenvolver as disciplinas espirituais em nossa vida, seremos levados para uma vida de estagnação e confusão espiritual. Como diz Maurice Roberts, não haverá crescimento destacado em santidade cristã se não nos esforçarmos para superar nossa indisposição natural para os exercícios espirituais. O registro do diário espiritual nos faz lembrar das alegrias e da liberdade que temos por meio de uma vida disciplinada. A vida cristã é dinâmica e viva. Se pensarmos na disciplina do estudo e meditação como alimento, na oração como o ar que respiramos, podemos fazer das anotações o nosso coração, pois é dele que procedem as fontes da vida. Não há regras para manter um diário. Isso vai depender de cada pessoa. Muitas livrarias vendem livros de páginas em branco, lindamente encadernados e de ótima qualidade, que funcionam bem como diários. Muitos preferem fazer anotações em folhas de papel avulsas, enquanto outros preferem um caderno. Independente de qual é a forma que você irá adotar, utilize o que funciona melhor para você. Além do mais, hoje existem recursos tecnológicos que você pode utilizar para fazer suas anotações. Apesar dos avanços tecnológicos na manutenção de um diário, sempre haverá lugar para ferramentas simples como caneta e papel. Você não precisa ficar preso apenas a um método de fazer anotações para o seu diário espiritual. Não transforme esse hábito em uma rotina legalista. A essência do diário é a sua espontaneidade. Inicie o diário com suas meditações do dia na Palavra de Deus e destaque o versículo que mais lhe chamou a atenção. Depois, faça uma breve meditação e ore a respeito do que você aprendeu. Fazer anotações é proveitoso, independentemente de quão bem você acha que escreve. Quer escreva todos os dias ou não, quer escreva muito ou pouco, fazer anotações o ajudará a crescer em graça e conhecimento. Quero deixar aqui uma palavra de encorajamento.
Não desista completamente da disciplina só porque o entusiasmo do primeiro dia eventualmente se desgasta. Isso irá acontecer. Prepare-se, mas também planeje persistir. Assim como milhões de pessoas desejam começar a caminhar, correr, andar de bicicleta ou algum outro tipo de exercício, mas nunca o fazem, assim há muitos que têm desejado começar o exercício espiritual de escrever um diário, mas nunca o fazem. Considere manter um diário, não apenas com o propósito de alcançar a piedade, mas também como forma de erigir um monumento à fidelidade de Deus em sua vida.